Nós estamos ministrando nesses domingos uma palavra de libertação. E eu falo e repito que é a palavra de Deus quem liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a minha oração é que cada irmão absorva no Espírito esta palavra. Tome posse das libertações que o Espírito Santo tende a ministrar a cada um neste lugar, porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo, o nosso bendito Senhor, o nosso bendito Salvador, foi ao madeiro. E ele esteve por 6 horas na cruz. E ele esteve na cruz para esmagar a cabeça de Satanás, para destruir o pecado, para destruir as enfermidades, para destruir as maldições, para destruir a pobreza. Jesus esteve ali para nos resgatar, para nos adotar como filhos de Deus, para estabelecer a cada um de nós a vida eterna. Então, queridos, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. O Evangelho é transformação de vida. E nós temos que, como seguidores de Jesus, viver a vida que Jesus nos propôs. Ele propôs a nós andar em novidade de vida. Novidade de vida. Novidade de vida. A você, novidade de vida. A mim, novidade de vida. A todos nós, novidade de vida. E novidade de vida é viver nas promessas de Deus. É desfrutar daquilo que Jesus propôs para nós na cruz. É andar como vencedores. É andar como filhos amados. É andar como luzeiro no meio dessa geração corrompida e perversa. É andar na obediência. É andar na fé. É andar desfrutando daquilo que Jesus conquistou. E hoje, nós temos uma inimiga a vencer. E essa inimiga se chama a carne. Ela é sua inimiga. Ela é minha inimiga. Ela é inimiga do Espírito Santo. Ela é inimiga de Deus. Ela é inimiga de Jesus. A carne não é nossa amiga. A carne é nossa inimiga. E a Bíblia declara que a carne milita constantemente contra o Espírito. Esse Espírito não é o meu Espírito, é o Espírito Santo. Ela se contrapõe. Ela é rebelde. Ela é obstinada a não obedecer. Então, queridos, hoje nós queremos que o Espírito de Deus traga luz nesse ensino. Traga luz ao seu coração, traga luz ao meu coração. E que você volte a esse ensino outras vezes através da Insegec em Uaíba, que está lá no YouTube. Volte lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, volte lá. É assim que eu faço. É assim que eu faço. Porque a palavra de Deus transpõe o mensageiro, transpõe o
pregador. E essa palavra é a verdade. E nós precisamos nos expor a ela constantemente para que sejamos transformados. Mas, irmãos, o texto-chave de hoje é Gálatas 5. Gálatas 5, do versículo 16 até o versículo 24. Eu vou pular alguns versículos, 21, depois eu vou para o 24. Então, eu vou ler logo aqui, que já está transposto, tá bom? Escuta o que a Bíblia diz. Digo-vos, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas. Ainda cresce a lista. A lista é grande demais. Contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha o que a Bíblia está afirmando. 3 verdades absolutas são afirmadas nesse texto. Primeiro, há uma luta constante entre a carne e o espírito e a carne. A carne nunca concorda com o espírito e o espírito nunca concorda com a carne. Eles são opostos. Não pode haver unidade, união entre carne e o espírito. Não pode haver em hipótese alguma. A carne sempre vai se opor ao Espírito Santo. Agora escute outra verdade que a Bíblia afirma nesse texto, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Queridos, a palavra de Deus é a verdade. Os homens podem até tentar alargar o caminho da vida, mas homem nenhum conseguirá alargar o caminho da vida. O caminho da vida é estreito e permanecerá estreito, pois quem traçou esse caminho foi o autor da vida, Jesus, o autor da salvação. E homem nenhum no planeta Terra tem o poder de alargar esse caminho. Porque nesse caminho, esse caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. E este caminho tem exigências estabelecidas pelo autor do caminho, para que andemos nele e cheguemos no fim dessa caminhada. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você diz amém? Amém?
Então, é Jesus quem estabelece as exigências do caminho. Não é pastor, não é bispo, nem apóstolo, nem denominação nenhuma no planeta Terra, nem papa, nenhum homem. É Jesus que estabeleceu as exigências para que permaneçamos neste caminho, para que andemos nesse caminho. Lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só há um meio de permanecermos neste caminho, se estivermos em Jesus. E quem está em Jesus, diz a palavra de Deus, já crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências e desejos. A Bíblia está dizendo que quem está em Cristo, os que são de Jesus Cristo, os que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, os que nasceram de novo, já crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Essas são as verdades absolutas desse texto que tomamos como introdução. Então, nós precisamos, amados, nos converter a esta verdade da palavra de Deus, se somos crentes na pessoa de Jesus Cristo. Agora, escute bem, amado. O sistema do mundo usa 3 armadilhas para derrubar o verdadeiro crente. Então, sabemos que na igreja evangélica, você vai encontrar o joio, você vai encontrar o trigo. Só que você não sabe quem é o joio, nem sabe quem é o trigo. Então, eu vou falar para o trigo. Eu vou falar para aquele que nasceu de novo. Aquele que é verdadeiro crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aquele que tem convicção de vida eterna. Aquele que tem seu nome escrito no livro da vida. Amém? Aquele que já crucificou a sua carne com os seus desejos e as suas paixões. Diga, eu já, diga. Amém, aleluia. Então, veja aí, quais são essas 3 armadilhas que o sistema do mundo vai usar para nos destruir. Primeiro, a concupiscência da carne, ou desejo da carne. Essas concupiscências da carne se referem a desejos pecaminosos. São pecados internos e ocultos. Dizem respeito a pessoas e indivíduos. Então, quando falamos de concupiscência da carne, estamos falando de pessoas, de indivíduos que são dominados por desejos pecaminosos, pecados internos, ocultos, tá bom? Concupiscência dos olhos se referem a desejos pecaminosos, pecados internos e ocultos. Dizem respeito o quê? A pessoas e indivíduos também. Os olhos vêm de fora, é o que você vê de fora. E concupiscência da carne é dentro. Concupiscência dos olhos vem de fora. Você vê, contempla, deseja. E a soberba da vida, que é um comportamento pecaminoso. Pecado externo e revelado. Dizem respeito a pessoas que estão ao seu redor. Então, veja que a soberba da vida também vem de quê? Vem de fora. Tá bem? Tá bom? São pecados externos que estão manifestos em pessoas ao seu redor. Então, veja, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida.
Essas 3 áreas foram as áreas que Eva foi tentada lá no Éden. E Adão também. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Jesus também foi tentado nessas 3 áreas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Porque ser tentado não é o quê? Não é pecado. O que é pecado? É cair na tentação. É ceder à cobiça. Tá? Todos nós, nesse planeta Terra, até que Cristo volte, nós estaremos o quê? Sendo perturbado pelo tentador, que é Satanás. Porque vivemos na presença do pecado. O pecado está no mundo. Tá? Nós ainda somos pecadores e por esse motivo somos tentados. Estamos neste mundo, não estamos no céu ainda. Mas nós em Cristo somos mais do que vencedores. Porque nós temos uma vontade livre e nós temos liberdade para ceder à tentação ou não ceder à tentação. Se cedemos, é porque deixamos de ouvir o quê? A voz do Espírito Santo. Se não cedemos, é porque ouvimos a voz do Espírito Santo. Lembre-se, a carne milita contra o Espírito. A carne vai te puxar para baixo. O Espírito vai te levar para cima. E você é quem decide se quer ficar em cima com o Espírito Santo ou se quer descer para baixo com a carne. Tá? Agora, meus irmãos, o que é a carne? Pastor, o que é a carne? Será que é esse corpo que eu tenho aqui? O que é a carne? A carne é a natureza caída. Todos nós sabemos que caímos. Quando Adão caiu, todos nós caímos. Todos pecaram. E destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Todos, sem exceção. Então, há uma natureza que caiu. Há uma natureza que cedeu, que se deixou ser dominada pelas trevas. Tá? O homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados. O seu espírito está morto. Ele vai desejar sempre o mal. Porque o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer está sempre diante dele. Mas nós somos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Como é que vencemos esse negócio? Hein? Cristo mora em mim? Sim ou não? Sim, se você nasceu de novo, Cristo reside em você através do Espírito Santo. Mas não esqueçamos que apesar de Jesus morar no nosso coração, nós temos o quê? Uma natureza caída. Nós temos fraquezas físicas, fraquezas morais, fraquezas espirituais. Esse corpo que nos cerca é cheio de fraquezas. Essa alma é cheia de fraquezas. E nós precisamos de Deus. Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Mas essa carninha aí é o quê? Fraca. Diga fraca. Fraca. Então, essa carne fala de natureza caída. São os impulsos e os desejos que gritam para serem satisfeitos. Estes desejos estão dentro da onde? Do coração. É Jesus quem diz isso.
Que do coração é que procede o quê? Procede o quê? As saídas da vida. Jesus declara que o que entra não faz mal ao coração, é o que sai. Porque o que há no coração do homem? Mentiras, invejas, dolos, ciúmes, glutonarias. É isso. É isso. E nós precisamos, amados, estar cada vez mais próximo de quem? Do Espírito Santo, para vencer o quê? As tentações, para vencer a carne, vencer a concupiscência da carne, vencer a concupiscência dos olhos e vencer o quê? A soberba da vida. Agora veja, amados, segundo o pastor Augusto Nicodemos, que é um teólogo presbiteriano, ele declara o seguinte: a carne se refere aos desejos impuros, que incluem todos os pensamentos, palavras e ações não castos, fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia e demais desejos não naturais, que é intemperança no comer e no beber, motins, arruaças e farras, bem como todos os prazeres sensuais da vida que gratificam a mente carnal e pelos quais a alma é destruída e o corpo é desonrado. Isso é carne, tá? Tudo que se refere a desejos impuros, pensamentos impuros, palavras impuras, ações impuras, tudo é carne, natureza pecaminosa. E nós precisamos rejeitá-las em nome de Jesus. Veja o que Jesus diz em Mateus 15, versículo 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Agora escute o que eu quero dizer com mais veemência hoje. Nós precisamos ter essa consciência clara, porque está na Bíblia. É Jesus quem diz. Nós estamos expulsando todo tipo de demônio. Demônio de adultério, demônio da fornicação, e demônio da mentira, e demônio da prostituição, e demônio do furto. Eu não estou dizendo que Satanás não é o autor de tudo isso. Eu não estou aqui sendo advogada desse bicho, jamais em tempo algum. Mas eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que prostituição é o quê? Obra da carne. Fornicação é obra da carne. Falso testemunho é obra da carne. Então, o que nós temos que fazer para vencer? Porque quando eu começo a jogar a culpa simplesmente no diabo, não há arrependimento nos corações. Não há transformações no coração das pessoas. As pessoas simplesmente dizem, eu não tenho culpa, foi o cão que me tentou, por isso que eu caí. Aí não se arrepende nunca. Ficam umas vidas no Evangelho e não vive o Evangelho. É de queda em queda, é de escândalo em escândalo, é de pecado em pecado. Não, meus amados, há poder no nome de Jesus. Precisamos passar por arrependimento.
Quem é prostituto tem que se arrepender desse pecado profundamente e viver a vida de santidade que Jesus projetou para nós através da cruz. Conquistou. Amém? Então, precisamos nos levantar. O meu filho está com um problema. Qual, irmã? Ele está fornicando. Não, irmã, não está com um problema, não. Ele está com pecado. Ele está com pecado. Se ele não se arrepender, vai para o inferno, sim. Porque a Bíblia diz que aqueles que praticam a obra da carne não herdarão o reino de Deus. Ele tem que passar por um arrependimento. Ele está contaminando o corpo dele. Ele está abrindo portas para demônios, sim. Mas esses demônios só perderão legalidade se ele passar pelo arrependimento, pela confissão, por um encontro genuíno com a pessoa bendita de Jesus Cristo, por uma transformação que é operada pelo Espírito Santo. Irmãos, nós vivemos dias difíceis hoje, onde simplesmente achamos natural. Não é natural. O pecado é desnatural. O pecado é desnatural. E nós não podemos admitir isso na nossa vida. Nós temos que rejeitar terminantemente. Ou somos de Jesus, ou não somos de Jesus. Ou abraçamos a cruz, ou não abraçamos a cruz. Porque este mundo está fadado ao juízo eterno. Mas os lavados pelo sangue de Jesus está certo da vitória, morar com Cristo para sempre. Amém? Amém? Então temos que abrir os nossos olhos, irmãos. Deus condena o adultério, Deus condena a prostituição, Deus condena furtos, Deus condena falsos testemunhos, Deus condena a mentira, Deus condena a blasfêmia, Deus condena o homicídio. Tudo isso, disse Jesus, procede do coração do homem. Agora veja, a concupiscência da carne, lá em 1 de João 2,16, declara: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. De onde vem a concupiscência da carne? Vem do céu? Não. Vem do mundo. E quem é o príncipe deste mundo? Satanás. A síndrome que ele plantou no coração de Eva e de Adão foi a rebelião. Foi o orgulho. Foi a desobediência contra Deus. Então, veja, a carne fala daquelas tentações que nos atacam de dentro para fora. De dentro para fora. São desejos sórdidos. É o apelo para viver o prazer imediato. É endeusar os prazeres puramente físicos e carnais. É viver sobre o império dos sentidos. Lembra de Esaú? Esaú, ele perdeu a bênção da primogenitura. Por quê? Por quê? Porque ele deu evasão aos seus desejos carnais. Ele preferiu um prato de lentilha ao invés de toda uma herança que seria dele quando o seu pai, Isaque, partisse para a eternidade. A herança de Isaque era imensa. Era um homem rico, tal qual Abraão. E toda essa herança não iria para Jacó. Essa herança física iria para Esaú. Como primogênito, ele teria uma herança física, e ele teria a herança espiritual, que era as bênçãos de Abraão sobre a sua vida.
E ele preferiu um momento de prazer. Olha o nosso irmãozinho Sansão. O que é que ele possuía? Ele possuía uma unção de Deus. Para quê? Para julgar a nação de Israel. Ele recebeu a autoridade de Deus para destruir os filisteus, para proclamar libertação ao seu povo, para pôr em retirada o inimigo de Israel. Mas o que Sansão fez? Ele deu evasão à concupiscência dos olhos. Ele deu evasão à concupiscência da carne. Ele deu evasão à soberba da vida. Ele trocou Deus por Dalila. Ele trocou a unção por desejos carnais. Então, meus amados, precisamos acordar. Porque essa carne, ela é uma inimiga. Não é para nós brincarmos com ela. Ela é inimiga. E se você olha, você vai perceber no nosso mundo quantos lares destruídos pela concupiscência da carne. Quantos lares destruídos pela concupiscência dos olhos. Quantas igrejas destruídas. Porque o diabo tem feito uma grande festa com a carne. Então, precisamos acordar. Não podemos endeusar os prazeres puramente físicos e carnais. Não podemos viver no império dos sentidos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só quem dá liberdade é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Gálatas 5,16 declara: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Irmãos, é isso. Você só vai vencer a carne se você andar no Espírito. Não tem outra coisa. Só vence a carne quem anda no Espírito. Só o Espírito Santo é quem tem poder para detonar com a carne. Mas ninguém. Então, se você não decidir andar no Espírito, eu posso declarar nesta manhã que você será derrotado sempre. Porque é a palavra de Deus que nos dá a receita da vitória. Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Amém! Glória a Deus! Todo o nosso ser. Nós temos um andar. Lá no livro de carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, fala de 3 andares do crente. O andar na luz, o andar no amor, o andar na verdade. Então, ande no Espírito. O que fez Jesus ser um vencedor? Ele andou no Espírito. A vida inteira andou no Espírito. Dependeu do Espírito. Onde você encontrava Jesus sempre orando. Nas madrugadas orando. Numa comunhão cada vez mais intensa com o seu Pai. E até na hora da maior aflição, ele orou. Ele orou. Porque quem vive em comunhão com Deus, na hora da angústia, da aflição, não foge de Deus. Pelo contrário, nessa hora, busca o Senhor. Amém? Gálatas 5,19. Ora, veja aqui. As obras da carne são manifestas, os quais são. Eu vou dividir agora. A prostituição, eu vou agora pegar o auxílio do pastor Hernandes Dias Lopes, nesse texto. Veja aqui. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia. Esses são pecados sexuais. Tá? Pecados na área do sexo. A prostituição, a impureza, a lascívia. Obra da carne.
Depois vem pecados religiosos, a idolatria e a feitiçaria. Tá bom? Aí depois vem pecados sociais, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. Depois nós temos pecados pessoais, bebedices e orgias. Em outras Bíblias, glutonarias. Vamos dizer comigo? Pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia. Pecados religiosos, a idolatria e a feitiçaria. Pecados sociais, diga alto, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas. Agora, pecados pessoais, as bebedices e as orgias. O que é que a Bíblia diz? E coisas semelhantes a estas. Diga, a lista cresce. Diga outra vez. Contra as quais os previno, como já antes os preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Agora veja aqui, eu vou agora trazer bem miudinho, rapidinho, o que é cada uma dessas coisas. Prostituição, no grego é porneia, refere-se a toda sorte de pecado sexual, seja adultério, fornicação, masturbação, incesto, homossexualismo, lesbianismo, tudo é porneia, é prostituição, tá? Indica pecado em uma área específica da vida. A área das relações sexuais. Impureza, no grego é acatársia. Impureza moral. Inclui impureza dos atos, palavras, pensamentos e intenções do coração. Está vendo? Impureza de mente, impureza de boca, de palavras torpes na boca. Tá? Intenções do coração. Você vê quantas pessoas aí fora, tudo que ela diz é com duplo sentido. É obra da carne. É impureza. Nós somos crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo. A santidade de Deus tem que nos dominar. Santidade de pensamentos, de sentimentos, de palavras e de atitudes. Diga glória. Lascívia, o que é lascívia? No grego é aselgeia, tá? É libertinagem de modo geral. É apetite libertino e desavergonhado. Indica amor ao pecado, tão despreocupado e tão ardiloso que a pessoa deixa de se preocupar com o que Deus ou os homens pensam das suas ações. Está vendo? Uma pessoa lascívia, ela não está nem aí com o que Deus pensa. Ela não está nem aí com o que você pensa. Ela já entrou no caminho da libertinagem. Ela já é desenvergonhada. Lascívia. Agora vamos ver pecados religiosos. Nós temos idolatria e feitiçaria. Idolatria é eidolatria no grego, se refere à adoração de deuses feitos por mãos humanas. Idolatria é colocar qualquer coisa antes de Deus e das pessoas. Por quê? Porque devemos adorar a Deus. Devemos amar as pessoas
e usar as coisas. E as pessoas hoje estão adorando o sorvete, estão amando o carro e estão usando Deus. Aí ela só vem à igreja para receber a sua bênção na hora que ela precisa. Usando Deus para alcançar os seus objetivos de prosperidade, de saúde, de casamento feliz, de filhos lindos, mas não adoram a Deus. Não estão comprometidos com Deus. Não estão servindo a Deus. Não estão dispostos a ir com Deus até as últimas consequências. Não estão dispostos a morrerem por Cristo. Então, amados, abram seus olhos. Devemos adorar a Deus. Para com essa história de dizer que adora a caneta, que adora o lápis, que adora o cachorro, que adora o sorvete, que adora a comida. Meu Deus, eu aprendi isso tão cedo. A minha mãe era crente boa. Uma mãe crente boa, que me ensinou desde cedo que o verbo adorar se refere somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí a gente vê nas pregações os pastores dizendo: eu adoro o carro, eu adoro isso. Meu Deus, não aprendeu, não leu a Bíblia, não mudou de linguagem. Fala o que todo mundo fala, não reflete no que fala. Meus irmãos, o crente tem que ser sisudo de palavras. Quando Jesus entra na nossa vida, a nossa linguagem muda. Eu não adoro sorvete. Eu não adoro sapato. Eu só adoro ao único Deus, vivo e verdadeiro Yahvé, Jesus Cristo de Nazaré. É a Ele a quem eu me prostro. É a Ele a quem eu entreguei a minha vida. Então, vamos mudar esse verbo aí, irmãos. Não é porque a mídia fala, não é porque todo mundo fala que você vai falar. Você é alguém de Deus. Suas palavras são sementes. Suas palavras têm peso de vida ou de morte. Não pense vocês o contrário. As suas palavras têm peso de vida ou de morte. As suas palavras são sementes poderosas. Então, se você diz que adora ao sorvete, esse sorvete passa a te dominar. E você não vê, não, como isso é uma realidade nos nossos dias? Então, vamos abrir os nossos olhos e vamos rejeitar qualquer coisa que queira estar à frente do nosso Deus. Nada nem ninguém. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Amém? Amém? Então, faça isso. Adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. O carro não pode ser mais importante do que a sua família, do que sua esposa, do que seus filhos. Que tanta doideira há dentro da família. Tanta loucura. Nós precisamos saber que Deus mandou que nós amássemos o próximo como a nós mesmos. E que nós amássemos ao irmão como Cristo nos amou. Ele nunca mandou que nós amássemos coisas. Nunca, nunca, nunca. Por causa das cobiças de coisas, o assassinato tem se multiplicado no Rio de Janeiro. Porque esses homens deixaram de amar pessoas para amarem as coisas. E porque estão amando as coisas, eles estão matando os seres humanos sem compaixão. Então, o verbo usado no correto tem seu valor. Por favor, amados irmãos, vamos nos converter à verdade da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feitiçaria, no grego, é parmaqueia, tá? É o uso de remédios ou drogas. Então, o que é feitiçaria? É o intercâmbio secreto com os poderes do mal.
O que é feitiçaria? É usar os poderes das trevas para tirar vantagens, controlando vidas. É isso que os feiticeiros fazem. Eles se interagem com os poderes das trevas para tirarem vantagens. Satanás, irmãos, ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. As pessoas podem estar no engano, mas quando elas buscam o poder das trevas para controlar, para destruir casamento, para matar pessoas, ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe o que está fazendo, ela sabe que o poder das trevas pode ser usado para os seus próprios caprichos. E quantas pessoas têm feito isso? Então, a feitiçaria é pecado. A feitiçaria é rebelião contra Deus. Nós não podemos aceitar esta obra da carne nas nossas vidas. Pecados sociais, inimizade. O que é inimizade? É extarai, é hostilidade, animosidade. É uma atitude mental que provoca e afronta outras pessoas. É um sentimento hostil, nutrido por longo tempo, que se enraiza no coração. Então, inimizade é obra da carne. Porfias, eres, lutas, discórdias, contendas, queixas, é a rivalidade por recompensa. Então, vai brigar, vai lutar para conquistar algo. Isso é porfias. Quantas porfias na igreja? Quantas? A inveja do outro, a disputa pelo cargo do outro, a disputa pelo ministério do outro. Quantas porfias no Congresso Nacional, na Câmara Federal, porque os projetos não são aprovados, porque as porfias existem ali. Obra da carne. Ciúmes, no grego é zelos, querer desejar possuir aquilo que o outro tem. Veja que ciúmes é você desejar o que o outro tem e é também você não ficar feliz com o que o outro tem. Você fará tudo para que o outro não seja feliz, porque é inveja. Não sabe se alegrar com os que se alegram, não sabe chorar com os que choram. Quando o outro chora, você se alegra. Quando o outro se alegra, você chora. Isso é ciúme. Isso é inveja. Isso é obra da carne. Iras, tumoi, arder em ira ou ter indignação. Trata-se de um temperamento violento e explosivo, presente em pessoas que estouram por qualquer motivo e manifestam destempero emocional. São acessos de raiva, uma cólera que se inflama, se apaga no momento. Então, isso é obra da carne. Ira. Você não já viu, não, pessoas assim? E na ira, quantos morrem? Na ira, a esposa morre. Na ira, amigo morre. Não é verdade? Na ira, irmão morre. Na ira, pai morre. Porque a pessoa é tomada por essa obra da carne chamada ira. Por um instante, ele acaba. Pode pegar um revólver, matar uma faca e destruir alguém por causa da ira. É obra da carne. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, amados? Discórdia, eritéia, conflitos, lutas, contendas. Dizem respeito às ambições interesseiras e egoístas que criam divisão na igreja. Conflito, lutas, contendas. Dissensões, dishotzai, sedição, rebelião,
e também posicionar-se contra os outros. Trata-se daquele sentimento que só pensa no que é seu e não também no que é dos outros. Facções, rompimentos, acusados por um espírito partidário. A palavra no grego é aireseis, a rejeição das crenças fundamentais em Deus, Cristo, as Escrituras, a igreja. Envolve abraçar crenças sem respaldo da verdade. Olha que coisa séria, facções. Nós podemos abraçar uma crença, mesmo crentes, mesmo na igreja evangélica, quando essas crenças não têm o quê? Fundamento na verdade do evangelho, na verdade da palavra. Aí a gente briga, a gente segura a nossa crença. Irmãos, isso é pecado, isso é obra da carne. Tá? Onde há facções, há divisões. Onde há facções, há morte, há destruição. Então, nós não podemos aceitar nada contrário à palavra de Deus. Tá? Invejas é fironoi, é o espírito que deseja não somente as coisas que pertencem aos outros, mas se entristece pelo fato de outras pessoas possuírem coisas. O invejoso se alegra com a tristeza do outro. Para concluir, pecados pessoais, bebedice, emetai, refere-se à pessoa que se embriaga na busca da sensualidade e prazer. Por isso que você vai ver que em todo barzinho tem muita bebida. Nos bailes tem muita o quê? Bebidas. Nas festas tem muita bebida. Por quê? Porque ali tem o quê? Sensualidade. Tem prazer. É muito sério isso. A bebida é culto a quem? A Dionísio, Baco, o deus do carnaval. O deus cultuado no Rio de Janeiro e no Brasil. Dionísio, deus do vinho. Então, o que acontece? Temos que rejeitar terminantemente as obras da carne. E glutonarias e orgias é comoi. Refere-se a uma busca desenfreada pelo prazer, seja em relação à comida ou a qualquer prazer. Diversão que se degenera em licenciosidade. Então, veja, amados, a palavra de Deus é a verdade. Amém? E nós não queremos pactuar com as obras da carne. Por quê? Porque nós já crucificamos a nossa carne com os seus desejos e as suas paixões. Você diz amém? Agora vem aqui, a concupiscência dos olhos. São as tentações que nos atacam de fora para dentro. É deixar ser cativado pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus valores reais. É o espírito que não pode ver nada sem desejar. É a ostentação dos espetáculos externos em nossa feira da vaidade. É a incapacidade de alguém ver algo sem desejá-lo. É a cobiça sem freio. O ponto é que tentamos encher com coisas, pessoas e atividades o vazio que somente Deus pode preencher. Então, olha para o nosso mundo. O que você tem aí no mundo? Você tem a televisão, você tem a internet, você tem os outdoors. Tudo que existe, entra nos shoppings, é para quê? Para quê? Para despertar o quê? A concupiscência dos olhos. É para nos escravizar através dos olhos. Porque são tentações que nos atacam de fora para dentro. Você é atraído. É atraído. Mas se é atraído, a cobiça existe.
Irmãos, eu vivi no Japão e eu já fui em muitos países, mas você não verá outdoors pornográficos nesses lugares, de fotos que despertam os apetites sexuais nas pessoas. Você não vê. Mas você chega no Brasil, desde o aeroporto, até tudo. Hã? E o que acontece? As pessoas vão se acostumando a pecarem. Viu? Porque hoje, não precisa sair para comprar uma Playboy. A Playboy está na sua mão. Só um botão separa você da Playboy. Você está entendendo? Então, o que você tem que ser? Tem que andar no Espírito. Tem que andar no Espírito. Tem que depender do Senhor. Tem que ser doido de Jesus. Para dizer, Satanás, eu não sou dominado pelas suas obras. Eu não sou dominado por ti. Eu tenho um dono. Meu dono é Jesus Cristo de Nazaré. E esses olhos aqui já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu já decidi não pôr os olhos na impureza. É uma decisão que você vai tomar com Jesus. E você repete isso 1000 vezes. Não tem problema, contanto que você viva santo, em nome do Senhor. E estamos nos acostumando com a pornografia dentro da igreja. Estamos acostumando com a pornografia dentro da casa. Que história é essa? Não e não e não. Jesus é o nosso Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Temos que denunciar o pecado. O sacerdote, o patriarca Jó, ele foi acusado de muitas coisas. Mas ele diz assim, olha, eu não pus esses olhos em uma virgem. Os meus olhos são puros. Eu não adulterei por pensamento. Eu não adulterei através dos meus olhos. Eu estou andando em retidão diante do meu Senhor. Ainda que vocês digam, mas eu estou em retidão diante do Senhor. Amém, meus amados? Eu não estou falando que as tentações não se apresentam. Eu estou dizendo que nós temos o Espírito Santo. Que nós temos a palavra da verdade. E que nós vamos decidir a quem vamos seguir. Se a Jesus ou o príncipe deste mundo. Se vamos se deixar ser dominados pelos apetites da carne. Ou se vamos ser dominados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? O sistema do mundo é a vitrine que busca satisfazer os desejos da carne. Os olhos são a lâmpada do corpo e as janelas da alma. Por ele entram os desejos. Vamos ver aqui, ó. Eva viu o fruto e caiu. Ló viu as campinas do Jordão e foi armando a sua tenda para as bandas de Sodoma e Gomorra. Viu. Siquém viu a Diná, filha de Jacó, e a seduziu. Davi viu Betseba, desejou-a e adulterou com ela. Sansão viu Dalila e foi seduzido por ela. Então, o que temos que dizer? Cuidado com os seus olhos. Vamos cuidar dos nossos olhos, porque eles são a porta mais importante da nossa alma. É através dos olhos que vão entrar muitas coisas que Deus se desagrada em nós e de nós. Então, amados, seus olhos são puros, seus olhos são santos. Hoje é dia de você untar seus olhos no sangue de Jesus. Hoje é dia de você fazer uma aliança com os seus olhos como Jó fez.
Você vive num estado chamado Rio de Janeiro, onde o nudismo é assim, absurdo dos absurdos. Choca até mulheres, quanto mais homens. E vocês têm que ter uma decisão em Deus. Eu não porei os meus olhos em mulher nenhuma, a não ser a minha esposa. Senhor, dá-me a tua graça para todo dia sair nesta cidade e voltar santo como eu saí. É uma decisão, amados. É uma decisão, é uma decisão, é uma decisão. É uma decisão. Porque é muita malignidade. E a gente ainda vê dentro da igreja as mesmas malignidades, porque os pastores não falam. Os pastores dizem assim: é o seu olhinho. É o seu olhinho, meu irmão. Você não é macho, não, por acaso? Você não é homem, não? Essa mulher sentada aí na frente com essa calça desse jeito, com essa saia mostrando todas as pernas, e você pregando aqui, vem dizer para mim: tu és melhor do que Jesus? Melhor do que Davi? Melhor do que Sansão? Hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Não, meus amados. Não. Igreja não é vitrine de Satanás. Igreja não é para as ninfas de Jezabel seduzirem os Acabes. Há poder no sangue de Jesus. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Viemos aqui para buscar ao Senhor. E roupa de filisteia não serve em crente. Roupa de filisteia não serve em crente. Roupa de Dalila não serve em crente. Roupa de Jezabel não serve em crente. Quem é que nós somos? Quem somos, irmãos? A Bíblia manda que a mulher ande com pudor e decência. Chegue na sua casa, olhe no espelho e pergunte: Jesus, o Senhor está se agradando? E maridos, por favor, não exponham suas esposas, elas são santas do Senhor. Elas são santas do Senhor. Não exponha as suas filhas, elas são santas do Senhor. Esse mundo é feio, esse mundo é mau. E Satanás não está brincando conosco. Ele veio matar, roubar e destruir. E ele fará tudo para destruir ministérios, para destruir famílias, para destruir sonhos de jovens, sonhos de moças. Ele fará tudo e ele tem feito. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por último, a soberba da vida. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. A palavra grega que descreve a soberba é a lazoneia. Essa palavra só aparece novamente em Tiago 4,16. Mas agora vos jactais das vossas presunções. Toda jactância tal como esta é maligna. O soberbo é o alazon. O alazon é o fanfarrão. É aquele que se gaba do que não tem. Tá? Na antiguidade, essa palavra era usada para descrever os charlatões que faziam propagandas de produtos falsos. Trata-se daquela atitude de querer impressionar todos com a sua inexistente importância. Então, amados, soberba da vida. O que foi que o diabo disse para Eva? Tu serás como Deus. Foi isso que ele disse para ela. E ela desejou o que Deus não projetou para ela nem para nenhum ser humano no planeta Terra. Então, soberba da vida. Nós temos que ter muito cuidado. Porque nós temos que seguir o propósito do Senhor para com as nossas vidas. Deus tem um propósito para você.
Deus tem um propósito para mim. Ele não tem filhos prediletos, ele tem propósito diferente. O que Deus projetou para Adriano é uma coisa. O que Deus projetou para Jaime é outra coisa. Agora, tanto Adriano quanto Jaime devem buscar o propósito do Senhor. Amém? Veja aqui, a soberba, diz esse Lloyd Jones, é como narcótico. É um falso moderador de humor que estimula nossa autoimagem. É um sedativo que anestesia uma aceitação honesta de nosso verdadeiro eu. A soberba produz uma alucinação ilusória em nós mesmos. A lazoneia, jactância ou soberba é a vanglória com coisas externas como riqueza, posição social, inteligência, poder, joias, carros, vestuário. É a ostentação pretensiosa, é gostar dos holofotes, é o desejo de brilhar ou de ofuscar os outros com a vida luxuriosa. Então, nós temos que ter cuidado, amados. Nós temos que rejeitar terminantemente a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós não queremos nos vangloriar no que temos, porque tudo que temos vem de quem? Do Senhor. A Ele a glória, o louvor, a honra e a adoração, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. Amém. Amém, queridos? Então, nós precisamos viver a vida que Jesus projetou para nós. Veja aqui, olha, Eva e Adão foram tentados dentro dessas três áreas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência da carne. A árvore era boa para se comer. Concupiscência dos olhos. A árvore é desejar, ou melhor, é agradável aos olhos. Soberba da vida. A árvore é desejável para dar entendimento. Então, coma. É boa para se comer. Coma. É linda. É agradável aos olhos. Coma. Esse fruto vai dar a você entendimento. Agora, na tentação de Jesus, ele também vai passar pelo mesmo processo. Lucas 4 declara: disse-lhe então o diabo: se tu és o filho de Deus, ô bicho ruim, o que é que ele vai fazer? Ele vai pôr em dúvida a filiação de Jesus. E o diabo sempre virá, pondo em dúvida a sua salvação, pondo em dúvida a sua filiação no Deus Todo-Poderoso, para levar você à queda, para levar você à destruição. Aí depois ele diz: manda que estas pedras se tornem pães. O que é isso? Concupiscência da carne. Jesus estava com fome. E o diabo coloca um pensamento para que ele usasse o quê? Usasse do seu poder para defesa própria. Se tu és o filho de Deus, o que é que o diabo queria?
que Jesus duvidasse que ele de fato era o Filho de Deus. Tá? Concupiscência dos olhos, que a Bíblia diz que o diabo levou Jesus a um lugar elevado e mostrou o quê? Todos os reinos do mundo. E soberba da vida. Que foi que o inimigo fez? Foi que o inimigo fez? Hein? Ele mandou que Jesus fizesse o quê? Pulasse do pináculo do templo. Então, meus amados, se Jesus passou por tentações, você vai passar? Vai. Pelas 3 áreas também. Mas se você andar no Espírito, você vencerá. Amém? Veja como somos tentados. É o irmão apóstolo Tiago que declara, Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Então, o desejo, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, amados, por que somos tentados? Porque desejamos. Porque a cobiça. A cobiça é que nos faz perder a bênção. Escute bem. Você não será tentado naquilo que você não deseja. Nem eu serei tentado naquilo que eu não desejo. Então, quando há um desejo, aí Satanás cria situações para que naquele desejo que há no meu coração, que há no seu coração, que há no nosso coração, nós caiamos e pequemos contra Deus. Escuta bem, se você não gosta de bolo de chocolate, pode botar toneladas de bolo de chocolate na sua frente, todos os dias, e você não vai ter nenhum problema. Mas, se no seu coração e no meu, no nosso, há uma dificuldade de obedecer liderança, de obedecer pai, de obedecer patrão, de obedecer governo, de obedecer chefe, de obedecer pastor. Aí, olha, Jaime, esse bolo de chocolate vai ficar aqui durante 1 semana. Mas eu estou dizendo que você não pode pegar. Ele não gosta de chocolate. Mas você não pode, o problema é não pode pegar. Entendeu? Entendeu? Não pode pegar. Ele é rebeldinho. Ele não gosta de chocolate. Mas só por causa dessa, você não pode pegar. Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Não me submeta a ninguém. E o cão, todo feliz da vida. Porque Jaime já está abrindo um espaço para que a tentação aconteça. Você entendeu? É o que está no. É isso aí. Você viu aquela miudinha hoje? A Sufinha, daquele tamanho. Você viu? Não fico. Volta e vai obedecer. Não é errado ficar ali. Mas se você quer ensinar essa criança a obedecer, você vai para ali. Você está ouvindo?
Está ouvindo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Meus irmãos, nós temos que estar com o Espírito Santo para vencer e vencer com Jesus. Porque são os desejos do nosso coração que nos atraem à queda. Então, se você está sendo tentado a adulterar, vá para Jesus. Vá para Jesus, Senhor, o que está no meu coração. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, eu me rendo. E vai pedir uma sondagem do Espírito e se arrepender. Porque Jesus quer trazer transformação. Amém? Veja que a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda espécie de quê? De mal. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito e a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É você que foge da aparência. Diga, sou eu que fujo. Diga outra vez, sou eu que fujo. Fuja. Não faça como Sansão, não. Não vá para a vinha, não. Fuja em nome de Jesus. Olha, ser um vaso de honra é uma decisão pessoal. 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para o seu Senhor, preparado para toda boa obra. Diga aleluia. Veja que é o vaso que decide se ele quer honra ou se ele quer desonra. Amém? Foge das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Você diz amém? E rejeita as questões tolas e desacisadas, sabendo que geram contendas. Então, fuja. Fuja e fuja, é a Bíblia que diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, amados, Deus quer que vivamos dia a dia na sua presença. Deus quer que rejeitemos terminantemente as obras da carne. Para concluir, amados irmãos, a lei da semeadura e da ceifa é para todos. É para crente, é para não crente. É para homens, é para mulheres. É para jovens, moças e rapazes. É para adolescentes. A Bíblia diz, Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Você diz amém? Então veja, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Então continue semeando sementes benditas. Continue semeando sementes de santidade, sementes de temor, sementes de fé, sementes de amor, sementes de graça. No tempo devido você colherá. Amém? Não esqueçamos, amados, que nós iremos colher a nossa semeadura. A nossa semeadura nós colheremos.
Então, as pessoas, às vezes, parece que são desmemoriadas. Mas não podem ser desmemoriadas. Tem que saber que tipo de colheita fez. Que tipo de semeadura você fez no seu pai e na sua mãe? Que tipo de semeadura você fez na época de estudante? Que tipo de semeadura você fez na época que você teve toda a oportunidade de ser alguém? Aí você agora fica chorando e não quer ver que foi semeaduras feitas no passado. Que a colheita começou agora. Então, temos que pedir o quê? A Deus graça, diga graça. Diga graça. Diga graça. E como diz Deus ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você diz amém? Agora veja, a semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você diz amém? Então saiba, irmãos, que a colheita, a semeadura é livre. A colheita é obrigatória. O que o homem semear, ele vai ceifar. Então nós não queremos, amados, nós não queremos em nome de Jesus. Nós não queremos ter aliança com a carne. Nós não queremos. Nós temos que viver aquilo que a palavra de Deus declara. Já crucificamos a carne com seus desejos e suas paixões. Nós somos de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós morremos com Jesus. Quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Jesus. E quando Jesus subiu ao céu, nós subimos ao céu com Jesus. O nosso lugar hoje é nas regiões celestiais. Quem vive em você e em mim é Jesus Cristo. Nós somos novas criaturas. Amém? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E o que devemos fazer é nos revestir de Cristo. É nos revestir de Cristo. É nos revestir de Cristo. Todas as vezes que as tentações vierem, são oportunidades que você tem de se revestir de Cristo. De você submeter-se a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Amém, amados? Amém? O Senhor Jesus já nos garantiu 100% da vitória na cruz. O que precisamos é nos converter a Ele dia após dia e viver a vida de vitória que Ele projetou e conquistou para mim e para você. Fiquemos de pé.